Oi, gente, mais uma aulinha nossa aí. Antes de a gente entrar em segunda lei de Mendel, a gente vai conversar um pouquinho sobre herança dos grupos sanguíneos, ok? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender o que são alelos múltiplos, né? Então, normalmente a gente sabe que o cromossomo ele tem um locus onde ele vai abrigar pelo menos um ou dois alelos, né? Só que no caso dos alelos múltiplos, eventualmente pode ocorrer que em um locus de um cromossomo eu posso ter mais de três alelos naquele mesmo local. Daí a gente fala que nessa situação onde a gente tem um locus com alelos diferentes, é uma situação de alelos múltiplos, certo? Ou também a gente pode falar de polialelia, ok? Porque são são de vários, lelia de alelos, ok? E um exemplo bem conhecido é a determinação da cor da pelagem de coelhos, e na espécie humana a gente tem o sistema ABO dos grupos sanguíneos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tanto a cor nos coelhos quanto o tipo sanguíneo nos seres humanos são definidos por alelos múltiplos, perfeito? Então, por exemplo, nos coelhos, a gente pode encontrar quatro tipos de pelagem, né? Que seria selvagem ou agute, que é determinada pelo alelo cesão, e pode ter essas quatro variações de genótipos, certo? Chinchila, que é esse alelo aqui, cesão, cezinho, hzinho. O Himalaia, que é cesão, hzinho. E albino, que é cesão, azinho. E a gente pode ver aqui na tabela, na frente do chinchila, a gente tem as variações dos genótipos. Himalaia, a mesma coisa, e albino também. Então, como eu tinha dito para vocês, essa herança de cor é determinado por uma série de 4 alelos múltiplos, certo? E entre eles a gente pode encontrar a seguinte sequência de dominância. Então, a cor selvagem é dominante sobre todas as outras variações. A cor chinchila é dominante sobre a cor Himalaia e albino. A cor Himalaia é dominante sobre a cor albino, enquanto a cor albino não é dominante sobre ninguém, certo? Então, apesar da população apresentar mais de 2 alelos, cada indivíduo só vai apresentar 2 alelos. Então, a população apresenta 4 variações de alelos. Só que os indivíduos vão apresentar apenas 2 dele, como a gente pode perceber aqui, apenas 2 dele, não mais que 2. Então, os alelos eles devem ocupar locos correspondentes, certo? No mesmo par de cromossomos homólogos. E é como a gente consegue perceber aqui, nessa figura. A gente tem 2 cromossomos homólogos e esse vermelhinho, esse listrado aqui, representam um locus onde estão os respectivos alelos. Em relação ao sistema sanguíneo, o ABO que a gente conhece, vamos focar, primeiramente, a gente tem que conhecer o que é o sangue, né? Então, o sangue ele é formado por 2 partes, que é o plasma líquido, que é essa parte amarelada aqui, onde a gente vai encontrar várias substâncias, como, por exemplo, proteínas, hormônios e anticorpos, vão estar aqui no plasma. E a gente vai ter também essa parte vermelha, que são os elementos figurados do sangue, que vão representar, por exemplo, os glóbulos brancos, né? Os glóbulos vermelhos estão todos incluídos nessa parte aqui. Então, o sangue é dividido nessas 2 partes, plasma e elementos figurados do sangue. Esse sistema de grupos sanguíneos foi descoberto lá no século XX por um cientista austríaco chamado Karl Landsteiner, não sei se se pronuncia, mas levando em conta. Então, esse cara ele fez a coleta de sangue de várias pessoas diferentes. E com essas amostras, ele foi isolando os glóbulos vermelhos do plasma sanguíneo dessas pessoas. Aí, ele conseguiu realizar diferentes combinações entre plasma e hemácia.
que é a parte vermelha. E ele conseguiu verificar a ocorrência de aglutinação das hemácias, em alguns casos, e em alguns casos a ausência dessa aglutinação. Então, o que seria aglutinação? É quando as hemácias elas vão ficar num aglomerado, todas juntinhas. Então, quando ele começou a misturar as amostras de sangue, algumas não acontecia nada, então elas ficavam normais, ó, sem aglutinação, ou se não, em outras situações, elas aglutinavam. Elas ficavam dessa forma assim, era um comportamento estranho naquela época, né? Interpretado como estranho naquela época. Então, o cientista explicou o porquê de algumas pessoas morriam, né? O porquê que algumas pessoas morriam depois de transfusões sanguíneas e outras não. Porque quando as pessoas recebiam o mesmo tipo sanguíneo, condizente com aquele que ela tem, elas não apresentavam nenhum tipo de reação. Enquanto que aquelas que recebiam sangue diferente daqueles que ela tem, elas apresentavam algum tipo de reação alérgica, parecido muito com uma reação alérgica, que certamente, né, ocasionava a morte daquela pessoa. Então, devido a essa descoberta desse cientista, ele em 1930 conseguiu, né, conquistar o prêmio Nobel. Então, há situações em que é necessário repor o volume sanguíneo de uma pessoa, como por exemplo em alguma situação de hemorragia, decorrente de algum trauma, né, de acidente, por exemplo, cirurgias, ou se não, pacientes que apresentam uma forma grave de anemia. Então, todas essas pessoas, além também das pessoas que possuem uma deficiência de algum componente sanguíneo, por exemplo, não tem hemoglobina suficiente, como por exemplo os hemofílicos. Então, todo esse conjunto de pessoas elas necessitam de transfusões sanguíneas, ok? Então, há muito tempo, né, observou-se que algumas pessoas, depois de passarem por transfusões de sangue, apresentavam uma série de manifestações graves, que é o que eu falei para vocês. Então, elas apresentavam, né, reações semelhantes a uma alergia, certo? E isso devido, né, essas reações que elas apresentavam era devido à incompatibilidade entre o tipo sanguíneo do doador, né, com as defesas imunológicas presentes no corpo do receptor. Então, não era compatível o que estava sendo juntado ali. No plasma, né, voltando lá para a constituição do sangue, então no plasma a substância mais abundante é a água, certo? E nesse plasma estão desenvolvidos anticorpos, certo? Então, na membrana plasmática das hemácias são encontradas substâncias que algumas pessoas têm e outras não, certo? Então, uma pessoa que não possui uma dessas substâncias, ela pode reconhecê-la como uma partícula estranha e produzir anticorpos contra ela. Então, ela tem aquela substância que é capaz de fazer o reconhecimento de alguma coisa estranha que está entrando no corpo dela e aí gerar algum tipo de reação. Aí começa a produzir anticorpos para combater aquele corpo estranho que está adentrando no corpo daquela pessoa. Então, essa partícula estranha que a gente está falando tanto é conhecida como antígeno, certo? Que é uma substância capaz de gerar uma resposta imunitária no organismo humano. Aí, esse antígeno ele vai desencadear no organismo a produção de proteínas de defesa, que são os famosos anticorpos. Então, o antígeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser até um grão de poeira que entra no nosso corpo e desencadeia algum tipo de resposta imunológica através da produção de anticorpos, certo? Então, quando eu ligo um anticorpo com um antígeno, a finalidade disso é neutralizar esse antígeno para que ele não faça nenhum mal ao organismo, humano, animal, certo? Então, vamos discutir um pouquinho sobre tipos sanguíneos, né? Então, lá nos estudos do Landsteiner, do Karl Landsteiner, ele conseguiu identificar dois antígenos, né?
que ele não chamou de antígenos, ele chamou de aglutinogênios, que é o aglutinogênio A e B. Então, quando eu disser do decorrer da aula, aglutinogênio é a mesma coisa que antígeno. Então, ele identificou esses dois tipos. Daí, analisando o sangue de diversas pessoas, o Carlo classificou em 4 grupos de acordo com esses antígenos. Então, ele fez a classificação do sangue através dessa identificação de aglutinogênios, de antígenos que ele foi verificando. Então, ele concluiu que esses 4 tipos sanguíneos possuíam tipos diferentes de anticorpos contra os aglutinogênios. Então, eu tinha os aglutinogênios, certo? Mas também identificou que essas pessoas, né, nós mesmo, vocês, possuíam anticorpos além dos antígenos, certo? Então, os anticorpos foram chamados de aglutininas e são de 2 tipos, o anti-A e o anti-B. Então, a gente tem o aglutinogênio, que é o antígeno, então aglutinogênio A e B, e a gente tem os anticorpos, que são as aglutininas, anti-A e anti-B. Então, aqui nessa tabela fica mais claro da gente ver. Então, pessoas que têm sangue do tipo A possuem aglutinogênio A e possuem anticorpos ou aglutininas anti-B. Ou seja, se essa pessoa do sangue tipo A receber sangue do tipo B, ela vai ter uma reação alérgica. Por quê? Porque ela tem anticorpos anti-B. Então, esses anticorpos anti-B vão combater, vão destruir as hemácias do sangue tipo B que essa pessoa tipo A recebeu. Esse exemplo, essa situação, se aplica a mesma coisa da pessoa que tem sangue do tipo B. Se ela tem sangue do tipo B, ela tem aglutinogênios, né? Ela tem antígenos do tipo B. E ela apresenta anticorpos anti-A, ou seja, ela não pode receber de jeito nenhum sangue do tipo A, porque ela tem anticorpos anti-A, então vai combater esse sangue, certo? Aí, pessoas que têm sangue do tipo AB possuem aglutinogênios A e B, certo? Só que ela não possui anticorpos. Por quê? Porque se ela possuir anticorpos anti-A e anti-B, ela vai se destruir. Esses anticorpos já vão destruir a própria massa daquele indivíduo. Então, esse indivíduo não pode ter anticorpos anti-A e anti-B, certo? Por isso que a gente fala que o indivíduo que tem sangue AB é receptor universal. Ele pode receber sangue do tipo A, do tipo B, que tá suave. E os indivíduos do tipo O não têm aglutinogênios aqui, não tem antígenos. Porém, ele tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, o indivíduo que tem sangue do tipo O não pode receber nem sangue do tipo A, nem sangue do tipo B e nem sangue do tipo AB. Só que ele pode ser doado para qualquer um. Por quê? Porque ele não tem esses antígenos, ele não tem aglutinogênios aqui em volta. Então, essa hemácia, se vir aqui no indivíduo do sangue do tipo A, não vai ser identificada como estranha, porque não tem os antígenos em volta, certo? Só que se eu pego sangue do tipo A e coloco uma pessoa com um tipo O, aí vai ter uma reação, porque a pessoa do tipo O tem anticorpos anti-A. Então, por isso, devido a essa ausência de aglutinogênios, de antígenos na hemácia, a pessoa com sangue tipo O é considerada doador universal, porque ela pode doar para qualquer um, ok? Então, esse sistema aqui que a gente acabou de analisar ficou conhecido como sistema BO. Então, de acordo com Landstern, né, quando uma transfusão sanguínea é realizada, pode ocorrer então a reação entre os aglutinogênios do doador e das aglutininas do receptor. Então, aglutinogênios antígenos do doador e os anticorpos do receptor. Então, exemplo. Quando uma pessoa do grupo A recebe sangue de uma outra do grupo B, seus anticorpos da pessoa do que tem sangue A, seus anticorpos do tipo anti-B reagem com as hemácias que contêm antígeno B, desencadeando o fenômeno da aglutinação dentro dos vasos sanguíneos. Então, a aglutinação é desencadeada a partir disso,
certo? Eu vou ter a reação dos meus antígenos, dos meus aglutinogênios com as minhas aglutininas anticorpos. Aí as hemácias vão ficar todas grudadas, vai virar aquele bololô ali no meio do vaso sanguíneo, gerando grandes consequências ao receptor do sangue, perfeito? Indivíduos AB não são sensibilizados a produzir anticorpos anti-A e anti-B, pois possuem nas suas hemácias antígenos A e B, como eu havia falado para vocês anteriormente. Então vamos lá. Em relação às transfusões sanguíneas, as transfusões sanguíneas, então, para não provocar danos à saúde, elas devem ocorrer entre pessoas que possuem o mesmo tipo sanguíneo, ou seja, que elas são compatíveis. Então, indivíduos com o tipo sanguíneo O, aqui embaixo, ela pode doar sangue para os outros tipos. Então, ela pode doar para A, para B e para AB. Então, a gente considera o doador O como doador universal. Por quê? Porque ele não tem antígenos, então ele não vai ser identificado em nenhum caso aqui. Vai passar limpo, então a pessoa pode receber. Indivíduos do tipo sanguíneo AB pode receber sangue dos outros tipos. Daí a gente considera ele como receptor universal. Por que isso? Porque esse indivíduo não tem anticorpos anti-A e anti-B. Então ele pode receber. Como que a gente determina geneticamente esses indivíduos? Então, a produção desses aglutinogênios e o grupo ao qual uma pessoa pertence são denominados por uma série de 3 alelos múltiplos, que a gente falou no início. Quem são esses alelos múltiplos? Isão, azão, isão, bezão e isinho. Então, o isão, azão vai determinar a produção do aglutinogênio A. O isão, bezão vai determinar a produção do aglutinogênio B. E o isinho vai determinar a ausência de aglutinogênios. Então, ó, quando eu tiver isão, azão e isão, isinho, eu vou ter sangue do tipo A. Quando eu tiver isão, bezão, isão, bezão, isão, bezão e isinho, eu vou ter sangue do tipo B. Quando eu tiver isão, azão e isão, bezão, eu vou ter sangue do tipo AB. E quando eu tiver 2 isinhos, eu vou ter sangue do tipo O. Então, entre eles, né, vai ter essa relação de dominância, onde o isão, azão e o isão, bezão vai ser dominante sobre o isinho, beleza? Vamos lá, então, ó. Se a gente prestar atenção na tabela anterior, a gente nota que o indivíduo de sangue do tipo AB, que tem esse genótipo aqui, ele não vai poder gerar descendentes do tipo sanguíneo O, isinho, isinho. Porque não tem como, né, gente, ó. Pelo contrário, né, se eu tenho um indivíduo, né, do tipo A e do tipo B, e eles apresentaram esse segundo genótipo aqui, eles têm a possibilidade de ter um filho com sangue do tipo O. Só que do tipo AB, se eu juntar 2 indivíduos com esse mesmo genótipo, não tem como eles terem um filho, né, um descendente do tipo O. Os sistemas sanguíneos podem ser utilizados para identificação de crianças desaparecidas, solução de casos de troca de bebê em maternidades, casos de investigação de paternidade, entre outros casos que podem fazer a utilização desse sistema ABO. Como que a gente faz a determinação da tipagem sanguínea? Como que a gente descobre o tipo sanguíneo daquela pessoa? Então, uma forma de fazer essa determinação é, por exemplo, recolher 2 gotas de sangue. Então, aqui a gente tem 2 gotas de sangue, ó, e depositá-la sobre uma lâmina de vidro. Uma lâmina de vidro bonitinha aqui. Em seguida, né, o que eu vou fazer? Na primeira gota, ó, coloca-se então na primeira gota de sangue anticorpos anti-A. Então, eu vou lá e pingo anticorpos anti-A. E na segunda, eu vou lá e coloco anticorpos anti-B. Se ao pingar, né, o anticorpo anti-A ocorrer aglutinação de sangue, isso vai significar que o anticorpo entrou na hemácia do indivíduo, o antígeno A. Então, ó, eu estou colocando anti-A, aglutinou. Se aglutina, eu consigo concluir que aquele sangue é do tipo A, porque os meus anticorpos estão combatendo os antígenos, os aglutinogênios,
do tipo sanguíneo A, certo? Então, anticorpo anti-A é contra antígenos do tipo A. Então, se aglutinou é porque houve essa reação. Daí eu sei que esse indivíduo aqui é sangue do tipo A. Caso não ocorrer aglutinação, então a pessoa não é do tipo A. Mas aqui nesse exemplo a gente pode perceber que eu pinguei nessa segunda gotinha de sangue aqui anticorpos do tipo anti-B e não aglutinou. Então quer dizer que aquele sangue não é do tipo B. Pode ser do tipo A, por exemplo. Certo? Ou O. Se fosse a B, teria aglutinado. Porque eu tenho aglutinogênios do tipo B. Perfeito? Então, se aglutina, é do tipo, se não aglutina, não é. Outro sistema sanguíneo é o RH. Então, o Landsteiner lá do sistema BO se juntou aí com o Wiener em 1940, né? E eles descobriram um novo antígeno do sangue dos macacos rhesus, né? Então, eles injetaram sangue desse macaco em coelhos e isolaram um anticorpo capaz de reagir com uma proteína presente na membrana das hemácias dos macacos. Esse antígeno, né, que eles descobriram foi chamado de fator RH, lembrando a espécie de macaco da qual ele foi identificado. Então, se vocês observarem aqui, macaca rhesus, ó, o RH está aqui. Então, por isso que esse sistema sanguíneo foi chamado de fator RH. Então, ó, as pessoas que possuem o fator RH na membrana das hemácias são RH positivas. Então, ó, o RH positivo aqui, ele tem um aglutinogênio, o fator RH. Então, o aglutinogênio, se a gente lembrar, é o antígeno. Então, ele tem na membrana da hemácia dele os RHzinho bonitinho lá. Porém, ele não produz anticorpos, ele não tem aglutinina anti-RH. Porque se ele tiver, ele vai se autodestruir, mesma situação do AB. As pessoas que não apresentam nas hemácias o fator RH são designadas RH negativas. Então, a pessoa RH negativa, ela não tem o fator RH, então ela não tem aglutinogênio, ela não tem os antígenos na membrana dessa hemácia, porém, ela pode produzir anticorpos anti-RH, ela produz aglutininas anti-RH, ok? Certo? Então, essa descoberta desse novo sistema, né, possibilitou entender o porquê que algumas transfusões sanguíneas não davam certo, não eram compatíveis ainda, certo? E quando uma pessoa é RH positiva, calma, ao receber sangue RH positivo, uma pessoa RH negativo produz anticorpos anti-RH. Então, ó, a pessoa ela tá lá, ela não teve contato com aquilo, ela não teve contato com esse sangue, então ela não tem anticorpos. Então, essa pessoa RH negativa, ela precisa ter um contato prévio com o sangue do tipo RH positivo para produzir anticorpos anti-RH. Caso contrário, ela não vai ter anticorpos ali pronto contra o RH positivo. Então, o RH negativo necessita de um contato prévio com o sangue RH positivo para produzir anticorpos anti-RH, certo? Então, quando eu for fazer, né, transfusões sanguíneas com base, né, levando em conta também o sistema BO e também o sistema RH, que a gente pode concluir, ó, que a pessoa RH positiva pode doar para o outro RH positivo, então pode doar entre si, e RH negativo também pode doar entre si, e o RH negativo pode doar para o RH positivo, certo? No caso essa pessoa não esteja sensibilizada, porque se ela estiver sensibilizada e tiver anticorpos anti-RH, vai matar essa outra pessoa aqui. Então ela não pode estar sensibilizada, perfeito? Não pode doar para esse aqui, o RH positivo não pode doar para o RH negativo, porque aí sensibilizaria esse indivíduo e ele posteriormente teria reações, dependendo da quantidade sanguínea que foi utilizada na transfusão, gravíssimas e levaria à morte desse indivíduo.
Então, levando-se em conta o sistema sanguíneo ABO e RH, indivíduos O RH negativos são doadores universais para os dois sistemas, assim como os indivíduos AB RH positivos são receptores universais. Indivíduos RH negativo só serão sensibilizados a produzir anticorpos anti-RH se entrarem em contato com sangue RH positivo. Mesma coisa que a gente fez determinação genética lá para o sistema BO, a gente também tem que fazer para o sistema RH. Então, a pessoa que é RH positivo, o genótipo dela é Rzão. A pessoa que é RH positivo também tem outra variação do genótipo, que seria Rzinho. E o indivíduo RH negativo apresenta genótipo Rzinho. Sendo que a gente pode observar, né, essa relação aqui genotípica, uma reação, né, uma relação de dominância completa do Rzão sobre o Rzinho. Aqui também, em relação à determinação da tipagem sanguínea, é um mesmo esquema lá da determinação da tipagem sanguínea do sistema ABO. Então, eu vou ter aqui 2 gotinhas de sangue recolhidas, vou pegar o anti-RH. Joguei lá. Se aglutinar, vai ser RH positivo. Se não aglutinar, vai ser RH negativo. Por quê? O meu RH positivo possui os antígenos, o aglutinogênio. Perfeito? Então, quando eu jogo um anti-RH, vai reagir com os meus antígenos, com os meus aglutinogênios e vai aglutinar tudo. O meu RH negativo não tem esses aglutinogênios, ele só tem os anticorpos, certo? Então, se eu jogo anticorpo com anticorpo aqui, não vai ter reação. Então, se não aglutina, é RH negativo. Nesse caso aqui de tipagem sanguínea, beleza? Um ponto importante, né, desse sistema de RH é uma doença que a gente conhece como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que está aqui, abreviado. Então, a partir lá dos trabalhos de Leinster, passou a ser muito raro uma pessoa RH negativo receber uma transfusão de sangue incompatível, né, tornando-se sensibilizado ao fator RH. Então, depois dos trabalhos desse cara, as coisas, né, de transfusão sanguínea começou a ficar muito refinado. Então, as pessoas começaram a ter uma identificação mais cautelosa do tipo sanguíneo, tanto do doador quanto do receptor. Porém, né, isso pode ocorrer, né, essa sensibilização da pessoa RH negativa pode ocorrer durante o parto, caso uma mulher RH negativa esteja grávida de uma criança RH positiva. Então, durante o parto... Eita, caiu o negócio. Perdão, gente. Erros de gravação, tá? Então, vamos voltar. Então, durante o parto, né, com o deslocamento da placenta, pode ocorrer a passagem de pequenas quantidades de sangue fetal para a circulação materna. Então, eu vou ter contato do sangue do feto, né, do bebê com a mãe. Então, pensando, né, imaginando que o meu filho, né, o embrião não, o bebê é RH positivo e a mãe é RH negativo. O meu RH positivo tem antígeno. E o meu RH negativo, ainda, como não teve, né, supondo que a mãe não teve nenhum contato com nenhum tipo de RH positivo, não está sensibilizada. Então, esse sangue aqui, entrando em contato com o sangue da mãe, vai sensibilizar a produzir anticorpos anti-RH, ok? Então, entrar em contato com as hemácias que contêm o fator RH, que é o do filho, o sistema de defesa da mãe produzirá anticorpos anti-RH. Se ela novamente, né, então beleza. Se ela novamente estiver gerando uma criança RH positiva, então o primeiro filho pode não sofrer com essa doença. Por quê? Porque no primeiro contato não vai produzir uma quantidade
tão grande, né? Uma concentração tão grande de anticorpos que seja capaz de gerar algum tipo de dano ao filho. Então, o primeiro contato que ela tem, o primeiro filho RH positivo que ela tem, não vai gerar nenhum dano para o bebê. Mas, se ela tiver um segundo, né, uma segunda criança RH positivo, aí ela já tem anticorpos anti-RH. Então, pode ocorrer a passagem desses anticorpos anti-RH para a circulação fetal via placentária. Daí, esses anticorpos, né, passam a atacar as hemácias do feto e vai destruir todas as hemácias dessa criança, né. Então, toda essa destruição é caracterizada, é chamada como hemólise, né, demólise, que é a destruição das hemácias. Então, a liberação, né, porque como eu estou destruindo a minha massa, eu estou tendo liberação de hemoglobina, e faz com que o fígado vai produzir grandes quantidades de bilirrubina, né. Essa bilirrubina vai dar uma característica amarelada para o bebê, daí ele vai desenvolver icterícia, né. E para tentar compensar, né, a destruição dessas hemácias, a medula óssea vai começar a lançar na circulação fetal hemácias imaturas, né, ou seja, que não possuem um núcleo ainda. Essas células, né, que são anucleares, né, quer dizer, essas células que possuem núcleo, né, elas são chamadas de eritroblastos. Daí por isso, né, a doença é chamada como eritroblastose fetal, né, porque eu tenho a produção muito grande, né, de eritroblastos que são lançados diretamente na corrente sanguínea do feto. Então, como a gente estava falando, então habitualmente o primeiro filho RH positivo não vai apresentar doença hemolítica. Então, o mais comum é que o primeiro filho RH positivo torne a mãe sensibilizada e que os demais filhos RH positivos vão apresentar doença, porque aí a mãe já vai estar com os anticorpos lá produzidos, então eles vão, através daquela circulação via placentária, chegar no feto e acabar prejudicando. Entretanto, mesmo o primeiro filho, então, o primeiro filho, né, pode também desenvolver eritroblastose fetal, só se a mãe já teve contato com sangue RH positivo antes de ter o primeiro filho. Se ela não teve contato com sangue RH positivo antes de ter o primeiro filho, daí o primeiro filho não vai apresentar nenhum dano, não vai apresentar essa doença. Mas se ela tiver contato, né, por, sei lá, alguma transfusão sanguínea, né, ela teve contato com esse sangue RH positivo, aí ela vai desenvolver anticorpos e posteriormente no primeiro filho vai já desencadear a doença. Então, para a ocorrência da doença, as condições são a mãe com RH negativo, né, com sangue RH negativo, sensibilizada, pai com sangue RH positivo, certo? Por que ele tem que ser RH positivo? Porque se ele for negativo, não tem como a criança nascer positivo, certo? Então, se os dois, mãe e pai, for negativo, não tem como a criança nascer positivo. Então, o pai tem que ser RH positivo. E daí o feto com sangue RH positivo, beleza? Então, o pai da criança deve ser RH positivo, pois essa condição é obrigatória para que uma mulher RH negativo tenha um filho RH positivo. Então, aqui tem um esqueminha, gente, para ilustrar essa doença. Então, a gente tem o bebezinho aqui, ó, RH positivo. Então, hemácias RH positivo do feto passa para a mãe. Daí, a gente vai ter uma mãe sensibilizada, né, uma mulher sensibilizada, porque eu tive essa passagem aqui. E daí, o segundo filho, né, os anticorpos anti-RH que foram produzidos, né, passam da mãe para o feto, destruindo as hemácias da criança. Caso a criança nasça com a doença, os médicos podem realizar a transfusão do sangue, certo? Vai realizar uma transfusão sanguínea nesse indivíduo e vai tentar, né, retirar grandes quantidades do anticorpo anti-RH que a mãe passou para o filho através da circulação sanguínea. Então, eles vão fazer uma transfusão que é capaz, né, de tirar boa parte dos anticorpos que estão destruindo todas as hemácias do feto. Para evitar a ocorrência dessa doença, né, a mulher RH positivo, a mulher RH negativo que dá à luz a criança RH positivo,
recebe uma injeção de anticorpos anti-RH que vão destruir as hemácias RH positivo que o filho deixou na sua circulação, evitando que ocorra a sensibilização e a produção de anticorpos anti-RH materno. Então, ela, depois que ela teve o filho, né, ela teve o filho RH positivo, daí já teve contato ali de sangue, então ela vai começar a produzir anticorpos, só que nisso ela toma uma injeção que é capaz de destruir todos esses anticorpos que estão sendo produzidos, beleza? Mentira, não vai destruir todos os anticorpos, vai destruir todas as hemácias RH positivo que o filho deixou no corpo da mãe. Então, ela teve o filho RH positivo, daí essas hemácias do filho teve contato com as hemácias da mãe, ela toma injeção e essa injeção vai destruir todos os restos, né? Todas as hemácias que o filho deixou na mãe para que ela não produza anticorpos e assim, posteriormente, afete o desenvolvimento do segundo filho, um provável segundo filho. Assim, uma próxima criança RH positiva não será afetada pela doença. Mais tarde, o organismo da mãe destrói os anticorpos anti-RH que foram injetados por não serem naturais do seu próprio organismo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É muito interessante esse tema, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, podem me chamar no Facebook. Apareçam nos plantões. Esse é um exercício da FUVEST, então tentem fazer também. Vou disponibilizar todo o material lá no Drive, texto teórico e também mais uma lista de exercícios, beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.